Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco por intermédio sempre da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no livro do profeta Oséias, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 10. Diz assim: Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não pode se contar. Então, no lugar onde lhe foi dito, vocês serão meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder, voltará juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Irmãos, eu quero contextualizar rapidamente. Oséias significa, o nome dele é a etimologia da palavra, o Senhor é a salvação. E Deus, através do profeta Oséias, trouxe uma mensagem de julgamento divino diante o pecado de Israel, até mesmo antes ali de Jeremias e Isaías. Oséias já tinha, ele é mais antigo, ele estava ali entre 793 e 753, ele traz essa mensagem. Justamente por causa da idolatria, do pecado, haveria o juízo divino. Mas a mensagem de Oséias, ela mostra que a misericórdia de Deus é oferecida a Israel, que haveria o julgamento para que eles tivessem um aprendizado de tudo que está acontecendo, porque Deus ofereceu para eles no Monte Sinai, quando eles saíram, quando eles foram libertos do Egito, uma relação de intimidade, mas sempre na condição: Deus é o Criador e nós somos a criatura. E o casamento, que é a mensagem de Oséias, é o símbolo mais forte e memorável da relação de aliança entre o Senhor e Israel. E é dessa forma que o Senhor faz com Oséias, não somente com as palavras, mas também com a atitude. Por quê? Porque o Senhor, ele ordena a Oséias que se case com a prostituta. Irmãos, talvez nós pensemos que a nossa missão seja difícil. Pensa na desse homem. Uma prostituta, eu já conversei com algumas, e elas se relacionam às vezes até com 10, 15 homens diferentes. E ela tem a Gomer, que é a esposa de Oséias, ela tem a tipologia da igreja. Nós nos prostituímos quando nós pecamos. Essa é a verdade. Você se casaria com uma pessoa sabendo que ela lhe trairia todo dia? Bom, esse foi Jesus Cristo. E esse também foi Oséias, o maluco. E a palavra fala que ela engravidou 3 vezes. Não fala que foi do profeta, fala que ela engravidou. Só fala que ela engravidou. Imagina a dúvida que esse homem tinha. Bom, era algo terrível que ele deveria passar. Mas eu quero trazer aqui, porque o primeiro filho é Jezreel, que significa Deus semeia. O segundo filho é Loruama, que significa não amada. A filha era Loami, que significa não mais meu povo. Era declarações proféticas que Deus estava dando com referência ao povo de Israel, que Deus semeava no meio do seu povo, mas que eles não seriam mais amados e que eles não seriam mais seu povo. Há uma mensagem de rejeição. Quantas vezes nós nos sentimos assim, rejeitados, quando nós pecamos? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados, sentimos um lixo? Quando pecamos simplesmente naquele mesmo pecado, naquela mesma coisa, caímos na mesma coisa, na mesma conversinha do inferno. E eu falo de mim mesmo, irmãos, porque muitas vezes eu caí na mesma conversinha, na mesma coisa, mas a gente vai aprendendo e a gente entende que Deus jamais rejeita. Essa é a mensagem de Oséias. Em Hebreus 13:5 fala: eu sou o Senhor e jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Guarde isso no teu coração, meu irmão, guarde isso no teu coração, minha irmã. Deus não desampara, sabe, o choro de um aflito. Por mais que ele não dê a resposta na hora que você quer, chegará. E é isso que eu quero trazer, a mensagem, porque a mensagem fala: virá o tempo. E virá o tempo, irmão, vai chegar um tempo. O seu tempo já está marcado na agenda de Deus, meu irmão. O seu tempo, minha irmã, já está, sabe, quando vencer o tempo da provação, há um tempo de provação, há uma agenda para cada um de nós. Não se engane, há uma agenda. Eu conversei com o Joaquim, amigo meu da academia, ele falou que ele tem percebido que os cristãos em si têm sido muito atacados. Eu percebo que são todos. A diferença é que o cristão, ele é firmado na rocha e ele suporta
o tempo de provação. Por quê? Porque ele é firmado na rocha, a casa da rocha de Mateus 7. Os ventos, as chuvas vão bater contra a casa é edificada na rocha, a casa é edificada na areia. Está falando justamente daqueles que ouvem a palavra e colocam em prática, como o profeta Oséias. Os que ouvem e colocam ela em prática suportam o vento. A grande pergunta é: o que sobrará depois que o vento passar? Eu quero repetir isso. O que sobrará depois que o vento passar? Bom, eu creio que vai sobrar só o que Deus precisa. E é justamente o que ele fala. Ó. Ele fala, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar e não pode se contar. Essa é a mesma mensagem que ele deu para Abraão. Quando ele falou para Abraão, saia da tua casa, conte as estrelas do céu e conte as areias do mar. Assim eu tornarei a tua descendência tão numerosa como você pode se ver. É impossível contar, meu irmão, a areia do mar, a areia da praia. É impossível contar as estrelas do céu. E essa foi uma promessa de crescimento. Mas como que vem o crescimento para nós, irmão Arço? Quero falar para vocês. Êxodo capítulo 1, versículo 12, fala assim, porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Ali a história de Êxodo começa no capítulo 1, a história de Moisés, mas termina falando justamente da morte de José e que um novo rei, porque o rei antigo da época de José, ele era governador, tinha um compromisso com José. Quando José morreu e aquele rei morreu, o que aconteceu? Acabou a aliança. Nós não podemos confiar em alianças feitas por homens, meus irmãos, só naquelas firmadas por Deus. Já é um grande ensinamento. Por quê? Porque eles começaram a castigar e transformaram os israelitas em escravos, e falava que quando eles cresciam, ficaram preocupados, eles começaram a multiplicar o trabalho, e a palavra fala que nesse momento, quando multiplicou, e é por isso que às vezes Deus permite, irmãos, quando mais multiplicava a opressão sobre eles, quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Eu quero repetir, quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Meus irmãos, ninguém amadurece sorrindo, ninguém cresce. Em Efésios, Gálatas 4, Paulo fala que nada diferencia uma criança do escravo. O Senhor não pode entregar as promessas na mão de uma criança, de uma pessoa que se comporta com infantilidade. Então, às vezes ele permite a aprovação, às vezes ele permite a aflição, mas sabendo que o Senhor, ele é fiel, ele não permite nada a mais daquilo que nós podemos suportar. Eu gosto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, começa falando, Deus é fiel e não nos sobreveio tentação que não fosse humana e que não podemos suportar. Antes, em tudo, ele nos dará o escape. Então eu tenho plena convicção do que eu vou falar, meu irmão, você já está preparado para isso, você já está preparada para aquilo que você está passando, minha irmã? Só aguenta firme, porque Deus trará crescimento e será tão numeroso quanto a areia do mar. As pessoas se multiplicarão através da sua história. Fala assim, ó, vocês não são o meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus. Então no lugar onde lhes foi dito, vocês não serão o meu povo, está remetendo justamente a Loami, uma das filhas, fala assim, se dirá, vocês serão filhos do Deus vivo. E o filho do Deus vivo se reflete justamente a Ezequiel 37, a questão do vale dos ossos secos, quando ele ressuscita, porque os ossos, através das profecias de Isaías, de Ezequiel, movido pelo Espírito ali, soprando os ossos colando com ossos, aquela era a realidade de Israel justamente durante o período de exílio. Sempre lembrando, o período de exílio se equivale justamente ao período que nós peregrinamos para o deserto. Mas todo o deserto, todo o sofrimento na mão de Deus tem sim um propósito. O propósito de Deus era transformar aqueles ossos secos, muito sequíssimos que estavam, num numeroso deserto. Quero ler com vocês, porque às vezes nós não entendemos a mente de Deus e nunca vamos conseguir compreender, mas olha o que Paulo fala em Romanos 9, versículo 22, ele fala assim, ó, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, o que dizer que ele fará
para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Está falando justamente da diferença, meus irmãos, daqueles que aceitaram e não aceitaram Jesus Cristo. O que crê já está condenado. Ele está falando do vaso da ira. Ele tem paciência. Para quê? Tem paciência esperando que a pessoa se arrependa, meu irmão. Que a pessoa se arrependa. O Senhor, ele é longânimo em paciência. Ele não se ira facilmente. Na 1:3 fala que o Senhor tarda em se irar, mas que ele não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, o quanto antes nós passarmos pela agenda da aprovação de Deus, não querendo pular etapas, não passando, até porque muitas vezes, meus irmãos, ele nos tranca dentro do deserto, nos tranca mesmo, não tenha dúvida disso. Olha, eu sei de pessoas que tentaram sair e não conseguem. Não conseguem. Por quê? Porque foram preparados para ser o vaso da misericórdia do Senhor. Que Ele quer depositar riqueza de glória. Mas por que não deposita? Porque ainda não estamos preparados. Ainda não amadurecemos. E ninguém mesmo amadurece sorrindo. Meu irmão, minha irmã, como conhecer um Deus que tem misericórdia se nós não estivermos passando por uma tristeza profunda e por uma aflição tremenda? Como conhecer um Deus que exalta se não passarmos pelo vale da humilhação? Como conhecer um Deus que ressuscita o vale de ossos secos se não tiver a morte em nossa vida? Como conhecer um Deus que faz milagre se não houver impossível? Então ele fala, ele continua pregando a mensagem a Oséias, ele fala, nesse tempo, e esse tempo é o tempo que vai chegar, virá o tempo. Mas nesse tempo, meu irmão, olha o que vai acontecer. O povo de Judá e o povo de Israel se unirão. Deus, ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Eu gosto de Eclesiastes porque tem muito irmão que está andando em solidão no deserto. E aqui está falando justamente do período em que ele derrama o Espírito Santo dele. Joel profetiza sobre o derramar do Espírito sobre toda a carne, entre aqueles que são e aqueles que não são. E ali as barreiras caem, as divisas já não existem mais, já não há mais separação. Judá e Israel tinham sido separados entre reino do norte e reino do sul. E o Senhor uniu-a novamente quando trouxeram todo mundo do exílio. Estava todo mundo passando pelo mesmo processo e ninguém entendia nada. Mas o Senhor era na misericórdia, Ele queria unir o seu povo novamente. Por quê? Eu gosto muito de um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 3, que fala assim, ó, da mesma forma, capítulo 3, versículo 11, fala assim, ó, vamos ler o versículo 9. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajuda está em sério apuros. É melhor, da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, continua falando, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Atacada por quê, irmão? Pelo nossos inimigos, o inimigo invisível, o inimigo das nossas almas. E ele fala assim, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Uma corda trançada com 3 fios não se arranca. Está falando justamente de duas pessoas alicerçadas pela cruz de Cristo. É o prego que afia o prego nas duas mãos e Cristo no meio. Por quê? No final ele fala assim, ó, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. E esse líder remete justamente a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, é a cordão de 3 nós. Isso é referente a todos os casais, todos os laços de amizade, tudo aquilo que foi separado, pai e filho, filho e pai. Joel, inclusive, Malaquias, Joel profetizava, falava assim, os pais, o espírito de Elias virá sobre a terra, e os pais voltarão os filhos e os filhos aos pais. Era um arrependimento geral depois do derramar do Espírito, aonde as barreiras e tudo aquilo que foi quebrado se restauraria. Na verdade, se quebraria. Divisa, muro que separava, facção, já não existiria mais, meus irmãos. Teriam só um líder, Jesus de Nazaré. Oséias ainda exclama, ele fala assim, que grande dia será o dia em que Deus semear, referindo ao primeiro filho, semear seu povo novamente na terra. Está falando que o amor voltou.
ou semear novamente na terra da promessa, irmão. Tem um lugar prometido, tem pessoas prometidas, tem um propósito prometido, irmão. Tem sim. Mas o processo de restauração era justamente para saber o que o pecado faz em nós e o quanto de separação ele pode dar em nós. Era para que nós pudéssemos ver com o nosso olho, com os nossos próprios olhos, a consequência do nosso pecado. Entenda, irmãos, tudo que Deus faz com propósito. E Ele não nos abandona. Não nos abandona. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos. Estou pregando aqui para pessoas que têm se sentido só. Muitas vezes nos sentimos, isolados, até mesmo dentro da nossa própria casa. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que não vai acontecer, que é coisa da nossa cabeça. Muitas vezes nós pensamos que não é Deus que estava falando conosco. Quando a gente está falando e está orando e vem aquele momento bom, aquele sentimento de paz, aquela certeza de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem, que nós vamos tocar o amor, que o amor vai descer e invadir a terra, e mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós temos a certeza, quando nós, uma conversa com Deus muda tudo e nós temos essa certeza, a grande questão é o que vai ficar depois que o vento passar. Quero terminar com vocês com Salmos, porque será o dia que Deus semeará seu povo. Eles escreveram o Salmo 126 justamente no cântico, é o cântico da peregrinação, os israelitas voltando do exílio babilônico. É aquele salmo que eu sempre cito para vocês. Eu vou ler ele inteiramente. Ele fala assim: o Senhor tocou no meu coração. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrima, com canto de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Não se desespere, meu irmão, não se desespere, minha irmã. A palavra ela é viva e ela flui dentro de nós. Tanto é que nós vemos que a parte do deserto é bem real, inclusive os desertos da alma. Mas também a alegria, ela será real. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus fará muito mais do que você pensa, e Ele te surpreenderá com algo muito maior. Eu quero repetir isso: Deus fará muito mais do que você pensa e te surpreenderá com algo muito melhor daquilo que você tem pedido, daquilo que quando você lembra e vem na sua mente, o teu coração se enche e às vezes sai lágrimas escorrendo pelo rosto. Momentos de alegria, momentos que foram eternizados aqui dentro e aqui dentro. Será muito melhor, acredite, Deus é fiel. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.